estudantes, a sua aula vai começar. Pegue seus materiais e um café. Esperamos que tenha uma ótima experiência na aula de hoje. Conforme a Lei 9.610/98, a reprodução total, parcial e a divulgação sem autorização é proibida. A FME deseja uma ótima aula para você. Boa noite e para todos e todas que estão nos assistindo nesse momento, eu digo da minha alegria e da minha profunda satisfação em mais uma vez coordenar esse segundo congresso de Direito Eleitoral da Escola Mineira de Direito. Farei uma exposição muito rápida, na verdade, não mais que um bate-papo com todos vocês, falando sobre o que é atuação nos tribunais. Eu tenho 15 anos de experiência na advocacia eleitoral e atuo tanto na primeira instância, nos municípios, nas eleições municipais, quanto nas eleições gerais. E por que isso chama tanta atenção? Porque o nosso país, o Brasil, ele tem uma alta judicialização da política. Eu, na Espanha, cheguei a perguntar para um membro do que seria a justiça eleitoral deles, tem outra nomenclatura lá, quantos mandatos eles cassaram nos últimos anos, nas últimas eleições. Eu fui informado que isso é uma excepcionalidade naquela nação, não é comum que se casse o mandato, porque existe um princípio, ainda que ilegalidades sejam verificadas, essas ilegalidades são levadas a outras searas que não a eleitoral para que sejam julgadas e processadas. A esfera civil e também a seara criminal, ainda que isso demore esse tipo de responsabilização que acontece naquelas nações. É diferente do que acontece no Brasil. Nós temos uma série de políticos que são considerados, estão no rol de inelegibilidades trazidas pela lei da ficha limpa, que nada mais é do que a lei das inelegibilidades, a lei 64/90, que foi alterada pela lei 135 de 2010, a lei complementar 135 de 2010, e que agora sofreu outra alteração, inclusive com vetos do presidente Lula, que serão novamente apreciados no Congresso Nacional, mas hoje nós temos uma lei da ficha limpa. E essa lei é, para quem está tomando conhecimento nesse momento do direito eleitoral, uma lei que é muito rigorosa. E isso é bom que seja rigorosa, mas é uma característica do nosso país de ter esse rigor com a democracia. Outras nações, e aí faço uma outra apresentação sobre o México talvez seja a segunda nação mais rigorosa. Eles não têm metade das regras que nós temos. Então, o Brasil tem regras muito sofisticadas de inelegibilidade. Essas regras, elas são cumpridas. Então, naturalmente, você tem uma judicialização gigantesca por parte da advocacia, por parte dos candidatos que contratam esses advogados profissionais, e também isso acaba se movimentando muito. O Ministério Público ingressa com ações, é necessário que haja defesa, o Poder Judiciário se prepara para receber e processar e julgar esses casos, e acaba que o direito eleitoral se torna muitas vezes notícia. Não é demais nós lembrarmos que nós temos um ex-presidente da República que está inelegível, além da sua condenação na seara criminal, já muito está inelegível por força de uma decisão da Justiça Eleitoral. Ah, professor, eu concordo, não concordo. Isso daí é outro campo. Eu acho que o mais importante aqui, para a gente destacar, é que existe uma diferença. Eu sempre falo isso aos clientes do nosso escritório. Existe uma diferença do Renato, pessoa física, cidadão, eleitor, que vota, isso não tem nada a ver com o que os outros pensam, e do profissional. Porque o profissional da advocacia eleitoral, ele vai representar os interesses dos seus constituintes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, e eu posso dizer aqui com franqueza, basta procurar no Google, eu já tive advocacia da extrema esquerda à extrema direita.
de militantes da extrema esquerda a generais. E, às vezes, acontece da gente fazer uma sustentação oral. Eu lembro muito bem que uma vez eu fiz uma sustentação oral de um deputado da esquerda e, no mesmo dia, um deputado também, um general, também mais alinhado à direita. Isso era uma prestação de contas dos dois deputados eleitos. E vejam que interessante. Eles ficaram felizes com a aprovação das contas e saímos nós três para tomar um café. Embora eles divirjam muito nas suas ideias, saímos para tomar um café e eu tenho notícia que eles são amigos até hoje. E é assim que tem que ser, porque a democracia ela se dá no campo das ideias. As discussões, as temáticas, elas devem ocorrer no campo das ideias, jamais na violência, jamais no ódio com o outro, porque o outro simplesmente é uma pessoa que pensa diferente de você, mas tem as suas razões para pensar diferente, e isso deve ser respeitado. É assim que o mundo democrático trabalha. E o Brasil está inserido nisso porque o Brasil é a maior democracia ocidental. E por que eu digo isso? Quando eu faço uma referência ao voto direto. Porque o voto no Brasil ele continua sendo obrigatório. Então, o voto é obrigatório. Nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas que participam do pleito, muito mais do que nos Estados Unidos, embora eles tenham uma população maior que a nossa. E o nosso voto é direto, é uma pessoa, um voto. Lá eles têm um sistema diferente em que se elegem os delegados e cada estado, cada condado tem um peso na sua eleição. Aqui não, aqui o cidadão que mora no Acre tem o mesmo peso, o voto dele tem o mesmo peso para presidente da República que um cidadão que mora em Pernambuco, que um cidadão que mora no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Aqui você tem esse sufrágio universal e essa concretude do voto desta forma. Então, o Brasil é uma nação privilegiada, uma nação democrática, uma nação que consegue, em poucas horas, fazer apuração por meio da nossa tecnologia. Muita gente me pergunta, quando eu viajo pelo exterior, sobre as nossas urnas eletrônicas. Vem muita gente conhecer as nossas urnas eletrônicas e adotá-las. O próprio país, Estados Unidos, em vários estados, pouco se fala sobre isso, mas em vários estados eles já aplicam a urna eletrônica, modalidades eletrônicas, só que lá eles têm uma diferença em relação a nós. E aí eu penso que o Brasil ele está um pouco na frente, porque o Brasil tem uma justiça eleitoral que é responsável por coordenar, que é responsável por julgar as eleições, mas, sobretudo, por realizá-las, sendo que em outras nações, muitas vezes, isso é competência do poder executivo e competência das regionalidades. Nos Estados Unidos não existe um órgão central como é a Justiça Eleitoral brasileira, e aí cada estado realiza as eleições como acha que deve fazer. Então, tem estados mais tradicionais que usam a urna de forma de papel e outros estados, como, por exemplo, Los Angeles, o condado de Los Angeles utiliza a urna na modalidade eletrônica. Não é exatamente igual à nossa, mas lembra, porque também é feita de forma tecnológica. Bom, isso colocado, nós entendemos que no Brasil, quando você tem um registro de candidatura, então o sujeito, como é que começa as eleições? Para quem está nos assistindo pela primeira vez e se interessa pelo direito eleitoral. Você começa com registro de candidatura. A partir do registro, se abre um prazo de 5 dias para que se impugne. E como é que é feita essa impugnação? É um processo judicial formal, cujos legitimados são partidos políticos, coligações partidárias, também candidatos, o Ministério Público e agora as federações. Elas promovem essa impugnação e aí o candidato que teve a candidatura impugnada tem 7 dias para fazer a defesa. Eu falo sempre assim para a gente ter uma ideia, as eleições municipais. E a partir disso, a partir dessa defesa, vai ao Ministério Público, o Ministério Público apresenta o seu parecer a respeito disso.
se aquele próprio não é o autor das ações, porque ele também está entre os legitimados, e depois vai para que seja proferida uma sentença. É assim que a lei da ficha limpa é aplicada, cabendo, evidentemente, recurso ao Tribunal Regional Eleitoral e, eventualmente, ao Tribunal Superior Eleitoral, que é quem dá a última palavra em direito eleitoral. Então, isso acontece com muita tranquilidade na Justiça Eleitoral. E, para isso, existe, evidentemente, uma advocacia especializada. Para quem está acostumado com o direito civil, com o direito penal, e se depara com os prazos eleitorais, a pessoa fica realmente maluca, né? Porque uma representação por propaganda irregular, o nosso prazo é de 24 horas. Um recurso especial, um recurso ordinário, um recurso extraordinário no direito eleitoral, são 3 dias. Ah, mas professor, são 3 dias úteis? Não, são 3 dias corridos e às vezes pega o final de semana. Então, se você recebe uma intimação na sexta-feira, você vai ter os dias corridos no final de semana. Portanto, a advocacia eleitoral, ela é super interessante, mas também é muito puxada, é bastante desafiadora, porque os prazos são muito curtos, você tem que trabalhar dentro dessa lógica e a demanda é realmente sempre muito elevada. Por um outro lado, eu tenho certeza que nada é mais impactante na vida das pessoas do que a aplicação e a boa aplicação do direito eleitoral. É por isso que tantas pessoas estão nos acompanhando nesse momento, é por isso que tantas pessoas se interessam por isso. Por quê? É pela aplicação do direito eleitoral que você pode efetivamente mudar o destino dentro da legalidade de uma cidade, um município, de um estado ou, eventualmente, até de um país. Quando se impugna, quando se anula uma eleição, quando se realiza uma nova eleição no município, quando se declara inelegível um ex-prefeito, por exemplo, isso tem um impacto gigantesco naquela comunidade. Isso gera uma mudança nos destinos das vidas das pessoas que estão ali, dos cargos das pessoas que estão ocupando o poder público e também nos rumos que o próprio município vai tomar. Isso também serve para os estados. Nós já tivemos eleições anuladas em estados, eu dou um exemplo aqui, o estado do Tocantins. Nós já tivemos senadores que foram cassados, mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. Então, é natural que haja uma mudança muito significativa quando a justiça é aplicada. O próprio ex-presidente da República, não fosse agora essa condenação criminal, estaria impedido de participar das eleições por força de uma decisão da Justiça Eleitoral. Então, quer dizer, é um impacto gigantesco, técnico, volto a dizer, não vou entrar aqui no mérito, mas existe um impacto. Assim como o ex-deputado Deltan Dallagnol foi pego na lei da ficha limpa a partir de uma impugnação movida inicialmente no estado dele por advogados que foram contratados por interessados e adversários de partido que era adversário do partido dele, e ele acabou perdendo o mandato. Então, também uma figura ilustre do nosso país. E assim tantos outros. Tem gente que tenta a candidatura e acaba sendo pego na lei da ficha limpa. Outros tantos acabam sendo condenados por práticas que nós conhecemos no dia a dia. Que práticas que são essas? O caixa 2, quando se fala em caixa 2, o eleitoralista já pensa automaticamente no artigo 30A da Lei Eleitoral, Lei 9.504 de 97, artigo 30A, ou então quando se fala em compra de votos, a compra de voto de maneira geral, simplória, mas eu estou a falar, na verdade, do ilícito do artigo 41A da Lei Eleitoral, essa Lei 9.504 de 1997. Então, esse é o ponto fundamental. Eu deixei aqui com vocês a minha rede social, Renato.Ribeiro de Almeida, que é o meu Instagram,
para que quem quiser entrar em contato e também assistir alguns vídeos na área eleitoral, que eu sempre acabo postando lá na minha rede social. E convido vocês a também conhecerem um pouco dos nossos inscritos. Cada um dos palestrantes aqui tem seus livros, tem seus estudos, e isso é muito importante, porque nós estamos num congresso acadêmico. Os meus livros, eles estão disponíveis na plataforma Amazon, que são livros relativos ao direito eleitoral. Tem um guia prático de direito eleitoral, que é um e-book para quem quer uma informação geral, e tem o meu livro de curso, que é um livro aí com mais de 400 páginas, mais denso, para quem quer se aprofundar no direito eleitoral, e é o livro que nós adotamos na nossa pós-graduação, na nossa programação oficial na Escola Mineira de Direito. Também tem um livro que é um dicionário de política, de temas. Então, eu quero saber o que é cancelamento para a democracia. Eu quero entender o que é urna eletrônica, tecnicamente. Eu quero entender o que é abuso de poder econômico. Tem um livro que chama Participe Eleições de A a Z, da minha autoria e do ex-ministro do TSE, o professor André Ramos Tavares. Então, eu e o professor André, nós fizemos esse livro voltado, é um livro curtinho, acho que é 10, 15 reais. É um livro bem curtinho, mas que serve para consulta rápida, em verbetes, como se fosse um dicionário. Por que que eu falo isso para todos que estão nos assistindo? Porque o estudo transforma. Você que é um estudante de direito, olha, eu nunca pensei em atuar no direito eleitoral. Essa é uma opção, além das opções tradicionais, como o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, o direito tributário. Então, é uma opção também você pensar na advocacia eleitoral. Há concursos, sempre há concursos para os tribunais regionais eleitorais e também para o Tribunal Superior Eleitoral, para que você atue enquanto servidor da Justiça Eleitoral. E aqui nós teremos aula com a professora Juliana Dornelles, que é uma servidora destacada da Justiça Eleitoral, e ela vai falar também como é e como é que funciona a pessoa se preparar, passar num concurso de altíssima dificuldade, um altíssimo nível, e esses servidores da Justiça Eleitoral são excepcionalmente preparados, são excepcionalmente capacitados para exercer as funções. Então, isso mostra também como que a Justiça Eleitoral tem nos seus quadros pessoas que são extremamente capacitadas para lidar com esses assuntos, que são assuntos tão importantes. Além disso, nós também temos a magistratura, que é exercida pelos juízes eleitorais. Esses juízes eleitorais da primeira instância são pessoas que são juízes estaduais. Daí, nas outras instâncias, nós temos outras composições. E também vale muito a pena, até porque cai no concurso para juiz questões de direito eleitoral. E na OAB? Eu fui candidato a presidente da OAB estadual, a OAB de São Paulo, e sei que no concurso para ingresso na OAB, na prova da OAB, no exame da OAB, melhor dizendo, o exame da OAB, que é mais utilizada essa nomenclatura, nós sabemos que o direito eleitoral também é uma matéria obrigatória. Então, para a pessoa que fala, eu quero passar, mas tem alguma dificuldade, aquelas poucas questões de direito eleitoral, se você que está me assistindo acertar essas questões, elas não são tão difíceis assim, mas exige um estudo, ela também pode te ajudar a você passar no exame da OAB. Então, acho que tudo isso mostra a importância de se ter um conhecimento. Fora que nós, com formação jurídica, e aí eu falo de maneira geral, né? O advogado, o bacharel, o promotor, o juiz, o tabelião, todas as pessoas que têm formação jurídica. Nós acabamos sendo uma espécie, bem entre aspas, de oráculo nas nossas famílias, nos nossos grupos familiares, nos amigos e tudo mais. Então, vão se perguntar em tudo. Em tempo de extrema polarização no nosso país, eu tenho certeza que cada um de nós acaba sendo muito questionado sobre esses assuntos,
Porque as pessoas perguntam, mas isso que está acontecendo no Supremo, a decisão do ministro X ou do ministro Y, ela está correta? Ela faz sentido? Ela é coerente? E na Justiça Eleitoral, muito mais. Nós temos as sessões do Tribunal Superior Eleitoral transmitidas ao vivo pela Justiça Eleitoral e pelo canal da TV Justiça. Então fica no YouTube e fica também disponível na televisão. Assim como existe a transmissão das sessões dos tribunais regionais eleitorais, esses tribunais que existem nos estados, também diretamente pelo YouTube. Ou seja, a gente é toda hora questionado sobre assuntos, sobre decisões judiciais. Não que isso vai mudar uma decisão, mas é importante que o cidadão que se propõe a cursar um curso de direito ele atue na comunidade, também informando as pessoas, também elevando o nível do debate. E como é que você eleva o nível do debate? Como é que você se torna uma pessoa interessante sem ficar falando obviedades? Quando você apresenta informações relevantes e reflete sobre essas informações. Então, o nosso congresso é um congresso que é voltado a grande quantidade de pessoas para mais do que simplesmente apresentar a Escola Mineira de Direito e fazer o nosso trabalho acadêmico que nós desenvolvemos dentro da Escola Mineira de Direito, nós tivemos essa ideia de abrir esse congresso, inclusive pelas redes sociais, inclusive pela plataforma do YouTube, para que todas as pessoas que estão interessadas nas aulas, nas palestras e no nosso conteúdo possam, de alguma forma, ter acesso a uma informação de qualidade nesse tempo que nós temos um oceano de fake news, um oceano de desinformação, e é tão difícil. Eu acho que para cada informação correta que nós passamos, aparecem 30 mil informações que são inverídicas. Então, tem muita gente ainda que carece de informações de qualidade. Isso fica registrado no YouTube para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Muitas vezes, e vocês veem isso também não só no Brasil, em outros países, a desinformação é um instrumento que é catalisador de mobilização e as pessoas acabam se odiando, criando desafetos, inclusive familiares, por meio de principalmente a desinformação. Existe um estudo sobre fake news, eu tenho certeza que o professor Kalel falará um pouco sobre isso, que existe uma diferença. Uma notícia boa, uma notícia verídica, ela, ou seja, uma notícia verdadeira, ela verdadeiramente falando, né? Porque a notícia falsa, ela nem sequer é notícia. Essa notícia verdadeira, ela demora para se disseminar na comunidade. Agora, uma notícia falsa, uma fake news, algo que é absurdo, que atinge a reputação das pessoas, essa se espalha feito pólvora, é uma loucura. Isso acontece, infelizmente. No meio jornalístico, as pessoas falam o seguinte: olha, o cidadão estava andando na rua e ele foi mordido por um cachorro. Isso não é notícia. Agora, se um cachorro é mordido pelo cidadão e o cachorro morre de raiva, aí sim isso é notícia, ainda que seja uma fake news. Então veja que coisa terrível e, infelizmente, com o alcance da internet, isso tem uma reverberação muito grande. E a gente tem acesso a tudo. Faz menos de uma hora eu estava no edifício, peguei um elevador com duas crianças, não mais que 7 anos, as duas estavam sozinhas, e eu estava ouvindo a comunicação dessas crianças, né? E aí um deles falou para a outra que tinha pesquisado no YouTube, na internet, o que é o amor. E ele estava explicando para outra criança que o amor é uma doença e que o amor, inclusive, tinha gente que morria sobre isso, né? Então eu fiquei pensando assim, antes de achar bonitinho, alguma coisa nesse sentido, eu fiquei muito preocupado, porque pensei, essa criança tem acesso ao Google,
faz pesquisas em sites que não deveria acessar, e toma conclusões, e inclusive passa para as outras pessoas conclusões que não são as mais confiáveis. Talvez até o amor seja uma doença, uma dor do ponto de vista poético, mas não que a criança tenha, nessa idade, o devido discernimento para ter esse tipo de contato com até a literatura. Então, isso é muito importante, isso é muito preocupante. Quando nós trazemos esse raciocínio, que é simplório, aconteceu agora, faz 40 minutos, para a área eleitoral, fica ainda mais complexo, ainda mais complicado. Eu vou pedir para que as pessoas que queiram diretamente conversar comigo me adicionem no Instagram, renato.ribeiro de Almeida. Também entrem nos grupos e nos canais oficiais da Escola Mineira de Direito e que aí a gente consegue também continuar o nosso diálogo. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos à Escola Mineira de Direito. Chegamos ao final da nossa aula, e se você ficou até aqui, já deu para perceber como a MD leva o conhecimento muito a sério. E sabe o que vem depois? Uma pós-graduação especializada para quem quer aprender de verdade, com conteúdo prático, professores especializados e sem enrolação. A gente junta a teoria e a prática de um jeito leve e aplicável já na primeira aula.